Começa agora, TBT Banda Dom na Rádio Catedral FM. Se estás sem esperança em tua vida, te sufocam as tuas aflições. Sinto as costas apesar dos fardos que tens que carregar. Já não tens força pra continuar. Lembra que ela existe com todo o teu amor e pode aliviar tua dor. Se já não tens mais vinho, a mãe bem sabe o que tu queres e olha a tua fraqueza e diz: faz tudo o que ele disser. Que mãe não sabe do sofrimento de um filho? Que mãe não sabe o que ele passa? Maria roga a Cristo por ti, irmão, aceita a sua intercessão. Que mãe permanece indiferente ao filho? Que mãe não se preocupa com sua dor? Maria te acolhe mesmo que não reconheças, mesmo que rejeite seu amor. Olá, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está vendo esse programa, está escutando, mas se você está ao vivo, boa noite. Boa noite, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez, nós somos a Banda Dom, está começando mais um TBT Dom Acústico hoje com um tema muito bonito. Você vai ver que é um tema mariano, vai ser um programa de Maria, dedicado à Nossa Senhora. Mariano, exatamente. Programa mariano. Mês de maio, mês de Maria, né? Isso aí. Do meu lado aqui, tio Guto, que acabou de falar para vocês escutarem, e do lado esquerdo, o Felipe Freire. E hoje nós estamos aqui bem marianos, todos nós, nesse dia tão bonito. Acabamos de cantar uma canção que se chama Mãe, e uma canção de autoria do nosso querido amigo Luiz Felipe Barbedo. E, pô, Felipe, você lembra como é que foi como é que você achou essa música? A música, eu acho uma preciosidade. Essa música é uma preciosidade, né? E a gente encontrou essa música... Tá no nosso primeiro disco, né? Tá no nosso primeiro disco. E foi uma música que... Uma participação, um convite, né? Para participar como jurados, né, num festival de música lá numa igreja da Tijuca, que é Sagrado Coração de Jesus. E o Fred não podia porque ele trabalhava, então fomos, eu e Augusto, fomos participar ali de jurados e tal. E foi muito... Aquela experiência, né? Não trabalhava. A gente não trabalhava, né? É porque assim, a gente nessa época, né? A gente só era músico, né? A gente só era músico. Então, e como músico não é trabalho, né? Não é CLT, não é CLT. Você é músico, você trabalha. Se tem algum, com o quê, né? Se tem algum músico escutando a gente, ele vai entender perfeitamente o que a gente está dizendo, né? Quando o cara tocando violão em casa, você assim, Felipe, você que não está fazendo nada? Vai comprar um pão na padaria, né? Aquela coisa. Então a gente viveu muito isso, né? Verdade, a gente viveu muito isso. Né? Música é sempre uma coisa. Não, o que você é? Sou músico. Mas você trabalha com o quê, né? Aquela coisa. Então a gente estava lá, fazendo o nosso ofício. Sendo músico. E aí, por cima do festival e tal, e teve essa música, que a gente, o Augusto, a gente olhou assim, quando ele começou a tocar, eu vi a música, eu vi a letra, né? Eu vi tudo. Falei, cara, essa música é maravilhosa, né? Que letra bem inspirada, né? Bem, né? Que música então, bem você vê montada. Que ela começa, ela já abre, né? Se estás sem esperança em tua vida, te sufocam as tuas aflições, sinto as costas, apesar dos fardos que tens que carregar. Já não tem forças para continuar. Lembra que ela existe com todo o teu amor e pode aliviar tua dor. E aí depois ele diz assim, que mãe
não sabe do sofrimento do filho. Isso é muito bom, de uma cara. força, né? De uma força muito grande. E a gente tava lá, e aí quando aconteceu, terminou, aí quando essas bandas se apresentaram, né? E o Luiz Felipe, ele tocou só no violão, cantou a música dele. Era muito comum, pessoal que tá chegando agora, era muito comum ter muitas bandas nessa época. Nessa época. Tinha numerosos músicos. Música, com 10 caras tocando, 5 guitarras, 4 teclados. Naquela época, então, só tinha um bandão de 30 pessoas. Né? E aí o pessoal, na hora de escolher as músicas, a gente foi ver a votação, né? E o Augusto estava comigo lá, a gente foi ver. Cara, a música não foi nem cotada, cara. Aí eu falei assim, porque essa música, porque essa banda, porque isso... Eu falei, cara, mas vocês viram que a música, melhor música, assim, a música mais bem composta e com uma mensagem mais forte. É muito bem composta. Agora, essa música não apareceu, mas é porque foi aquela coisa da simplicidade, não chamou tanta atenção, que é uma coisa até interessante, né? Como que às vezes a gente se preocupa demais com a aparência das coisas, com a estética da coisa, e o conteúdo fica para segundo plano. E as pessoas se iludem com a estética e com a aparência. Mas o conteúdo, ele é transformador, né? Tanto que ele é perene. Talvez assim, a única música, talvez, daquelas todas que foram tocadas, que até hoje continua perdurando, é essa. Né? E aí a gente conseguimos arrumar um prêmio de artista revelação pro nosso amigo, e a música ficou. E quando a gente estava no primeiro CD, né? A gente precisava de uma música de Maria. Uma música de Maria, eu lembrei dessa música, falei, pô, eu gostei, você não conhecia na época, eu falei, e eu também não lembrava. A gente não lembrava da música. Atrás da música. Aí fomos atrás do Luiz, falamos com ele, descobrimos quem é, aí tocou, ele mostrou a música, a gente deu uma arrumada da música, algumas coisas, porque ele era muito jovem, né, compondo ainda. E ficou essa coisa linda, na minha opinião, assim, uma música maravilhosa de Maria. Né? Essa parte sempre me pegou, né, assim, que mãe, né, assim, tipo, é uma interjeição, né, assim, que mãe não sabe o sofrimento do filho, que mãe não sabe o que ele passa. E assim, eu me lembro de chegar em casa muitas vezes, tipo, com problemas de trabalho, problemas pessoais, e aí a minha mãe tá passando roupa. Eu chegava em casa tarde, assim, né? E a minha mãe tava passando roupa, vendo televisão, passando roupa na sala. Minha irmã já tinha dormido. E eu sentava assim, e a gente não falava nada assim especificamente. A gente falava do programa de televisão, a gente falava. E daqui a pouco o assunto vinha, ela sabia exatamente como é que eu tava me sentindo. Sabia das minhas preocupações, das minhas angústias, quer dizer, ela te conhece, né? A nossa mãe, ela conhece a gente até antes da gente falar alguma coisa, né? Eu me lembro que quando eu chegava assim aí tem o outro lado também, né? Porque eu chegava às vezes do grupo de oração lá da ressurreição, né? E aí falava assim, pô, mãe, eu tô aqui na missa, e aí depois eu fiz uma pregação pros jovens, não sei o que, pô, o pessoal adorou. Aí ela assim, quem não te conhece que te compre. Tem outro lado também, né? Tem outro lado. Tá muito inflado, você baixa no bolinho, compre, é muito bom. Não, eu gosto muito dessa música, eu acho que a letra foi muito bem feita, e ela me passa essa questão, acho que o Luiz foi muito feliz quando ele coloca Nossa Senhora como aquela que tem certeza das coisas. Eu acho, e é um contraponto, muitas vezes, com aquele trecho, né, inicial, quando Nossa Senhora é colocada diante do anjo, e ela até fala, exibe uma certa dúvida diante da questão da perturbação que ela viveu ali, né? Quando ela fala, eu não sei como é que vai acontecer o milagre, né? Ave cheia de graça, você vai ser a mãe do Senhor, do Salvador. Ela vai, tá bom, mas como que vai acontecer isso? Então, ali se apresenta uma dúvida humana dela, que é automaticamente colocada abaixo quando o anjo diz, calma, o Espírito Santo do Senhor te cobrirá. Então, e aí eu acho que o Felipe foi muito, muito bonito nesse sentido, foi muito feliz quando ele diz aqui, né? Assim, a mãe bem sabe o que tu queres. Se já não tens mais, a mãe bem sabe, assim, já é a certeza da mãe, né? Imbuída pela força do Espírito. A mãe bem sabe o que tu queres. Ela olha a tua fraqueza e diz, faz tudo o que ele te disser. Que aí é onde acontece o milagre. Né? A referência é linda, né? Eu sempre assim, faço milagre, uma leitura, né? disso sempre na minha cabeça, né? Mas assim, acho assim, que é tipo assim, aquela coisa bem de mãe mesmo, né? Que o aluno fala assim, mas mulher, não chegou minha hora. Isso é maravilhoso. Vai lá e faz o que ele tá falando, ele vai fazer. Ele vai fazer. Confia. Ele vai fazer. Não vai fazer, meu filho. Vai fazer. Eu acho, e é isso, porque ele não tá falando, ela não. Isso é muito legal também, porque ela não tá dizendo assim, olha, fica tranquilo, porque ele vai. Ela não deu a receita. Não. Ela falou assim, faz o que ele mandar. Faz o que ele mandar.
Não tinha receita, né? Ela acreditava tanto. É perfeito, porque ela não disse a ele o que ele tinha que fazer. Ela faz o que ele mandava. Faz o que ele mandava. Ela apresentou o problema, apresentou o sofrimento das pessoas e não disse o que ele... Aí ele falou assim, não, chegou minha hora. E ela disse, não, faz o que ele falar. E é isso que a gente tem que fazer sempre, né? E que é o que ela fala é o melhor. E eu acho que Maria nos mostra isso. Eu sempre falo isso durante os momentos que a gente prega em algum momento sobre Nossa Senhora, acho que e as canções, né, como Mãe ou Fiat, que também tem essa conotação muito clara de nos mostrar que existe uma oração confiante, que é a oração mariana, né? Onde ela se coloca nessa condição de que não há dúvida quando Deus está na frente. Não tem dúvida, né? Quer dizer, é uma mulher que não se apresentava apesar da humanidade, ela tinha confiança plena de que Deus ia fazer o melhor, né? E a gente não tem isso muitas vezes na nossa vida. A gente não tem essa coragem, entendeu? Porque a gente fica querendo encontrar as soluções, os caminhos, né? A menina que passa roupa lá em casa, né? Toda terça-feira a gente conversa, bate papo, e aí é muito interessante que eu chego cansado, com problema com o João, enfim. E aí ela fala assim, mas a gente vence. Mas a gente vence que, assim, eu vou dizer, mas como? Quando? Em que momento? Aonde? E aí, assim, eu fico querendo saber as razões, né, da esperança dela. E a esperança dela não tem razões, é uma esperança que supera as razões, entendeu? Transcende, melhor dizendo. Não contradiz, mas transcende. Isso eu acho muito legal, né? E é a fé da simplicidade. E a oração mariana, a oração do terço, do rosário, é uma oração da simplicidade. Você se curva diante da repetição daquelas orações simples, né? Você não fica elaborando teses, né? Você não fica elaborando conceitos teológicos, você fica repetindo orações simples, né? Eu dei um tercinho para minha sobrinha e com a dezena, né? E aí a minha sobrinha, minha cunhada falou assim, mas ela é muito nova para aprender a rezar o terço. Eu falei, não, faz o seguinte, reza só Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Aí ficou uma cara, todo mundo olhando para mim assim, mas isso é oração? É oração, sim, senhora. É simples, é confiante e é um processo. Daqui a pouco ela está agregando outras frases e está tendo a experiência da simplicidade mariana, né? E uma coisa que eu tenho experiência nessas orações com Maria, sempre foi para mim, foi muito, muito bom rezar. É assim, porque é uma oração meio assim, no meu caso, as orações de desabafo que eu tenho, com Maria é mais fácil de fazer. É mesmo, né? cara? Tipo assim, porque assim, meu senhor, sabe como é que eu não consigo para nada, né? Que eu sou cheio de defeito, que eu sou não sei o quê. Mas assim, parece é fácil, mas é fácil conversar. Tem até uma coisa interessante, o pessoal fala aqui, por exemplo, né, em México, né? Os índios tinham muito mais uma admiração, uma facilidade para a figura feminina, por causa da cultura que eles estavam. Então, a Nossa Senhora de Guadalupe foi muito importante como figura de evangelização da América Latina por causa dessa coisa mais dessa figura matriarcal mais próxima, né? Menos guerreira e mais uma escuta muito, muito que é da própria cultura, né? E eu sinto isso, que a Maria é uma intercessora. Então, é uma pessoa com quem você conversa para falar com o chefe, entendeu? Tipo assim, uma coisa, sendo uma linguagem bem assim, simplificada, mas é aquela que vai te escutar. É a figura que, por exemplo, na minha educação, né? Da minha época, né? Era assim, né? A mãe era aquela que está mais próxima para ouvir. Quando o pai chegar, vai contar para ele, entendeu? Então, isso entra dentro da nossa cultura também, né? Então, se você tem essa escuta mariana, né? Que é essa, porque tanto que na oração da Ave Maria só faz o pedido no final, né? Perfeito. E assim, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. O resto tudo é você reconhecer. Você está orando pedindo para orar, né? Orando pedindo para orar. Então isso é muito legal. Isso conforta o coração, né? Na minha opinião, na minha experiência. Com certeza. Não, eu sinto muito essa proximidade da mãe nesse sentido. E uma vez, conversando com um sacerdote amigo meu, ele falava assim, vocês complicam demais. E assim, ele fazia, não era uma crítica, mas ele falava assim, vocês da renovação, que ele não era muito afeito, né, nas questões da renovação, ele falava assim, vocês fazem as suas orações pessoais, vocês ficam enfeitando, complicando muito, pega o terço e reza o terço. Então, claro que aí você tem uma espiritualidade muito definida e que isso é a beleza da diversidade na igreja também, né? Mas aquilo, de alguma maneira, tocou meu coração também.
E às vezes porque a gente tem essa questão de, pô, preciso fazer uma oração rebuscada, pensada, racionalizada, né, espontânea, aquela coisa. E no final da história, irmão... A mãe bem sabe o que tu queres. É isso aí. É sobre isso. Às vezes assim, cara, tô cansado. Reza uma Ave Maria pensando no que você tá falando, cara. Isso aí. Faz essa oração de verdade. Repete, isso não é à toa, né, cara? Repete isso com muita clareza. E pensando, que isso vai tocar teu coração. E aí eu vou te convidar, que tá com a gente, para sair agora desse bloco rezando uma Ave Maria, pra gente rezar junto, né? E em seguida você espera um pouquinho, intervalinho, e a gente volta para mais TBT Bandadom, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você ouve TBT Bandadom. Você ouve TBT Bandadom. Quem é essa senhora que me fala com ternura, que me acolhe sempre com bondade, em tudo se faz entrega? Quem é essa senhora de mãos estendidas, que me espera sempre em seu olhar, em tudo é misericórdia? Bem-aventurada, ouve esta nossa oração. Maria bendita, nossa consolação. Mãe, eis-me aqui, sou teu filho, nos teus braços gentis quero estar. Mãe, eis aqui, sou teu filho, minha vida vou te entregar. Esta senhora que é mãe do próprio Deus, que guarda em seu coração as palavras de um anjo. Bem-aventurada, ouve esta nossa oração. Maria bendita, nossa consolação. Oh, mãe, eis aqui tô teu filho, nos teus braços gentis quero estar. Mãe, eis aqui sou teu filho, minha vida vou te entregar. Minha vida vou te entregar. Estamos de volta aqui no TBT Dom Acústico com você hoje, programa mariano, cantando essa canção que eu particularmente acho linda. A gente compôs juntos essa música que se chama Essa Senhora, tá no CD... O Amor Vai Falar. Do Amor Vai Falar, né? E que eu gosto demais. Confesso que a gente não toca essa música no show. Muitos anos, né? Faz muito tempo que a gente não toca essa música. Chegou a tocar em show? A gente chegou a tocar. Tocamos.
Mas que eu precisei até de uma... que a gente não lembra de nada. De uma colinha, e o Augusto foi tão disciplinado e tão produtor, produtivo, que ele teve o esmero. Cara, essa foi buscar. Eu falei, cara, não vou lembrar essa música. Ele falou, eu não lembrava mesmo. Ele falou, eu trouxe o cifrado pra você. Isso aí. Olha aqui. Isso é o cifrado da internet? Você fala, mas estava pra mostrar bem que feito. você pode tocar também se você quiser. Tá vendo? Tava bem Esse feitinho, mês Mariano. Cifra Club. Então, essa senhora nós tocamos aqui, claro, não tá, acho que a gente não estava com um arranjo 100%. Foi assim, foi na unção. Não sei. Mas quem é essa senhora e quem é esse arranjo? Quem é esse arranjo? Irrepetível. Mas eu gosto de coisas irreplicáveis. Isso aí é arranjo irreplicável. Mas eu gosto muito dessa música. E assim, alguns trechos, o refrão dele é muito bonito, né? Eis-me aqui, sou teu filho, nos teus braços gentis eu quero estar. Se colocar de verdade. É um conforto, né? É um conforto, né? O abraço da mãe, né? Assim, eu hoje não tenho mais a minha mãe aqui, né? Minha mãe falecida. Acho que só o Augusto, né? Tem a dona Vera, tia Vera. Filho também, filho tem. E tua mãe, cara. Se tiver tudo bem lá em casa, ela dá tempo, minha mãe. Verdade. Só eu, então. Né? Só eu tô aqui. Mas tá bem idosa já, minha mãe. Mas a gente... E eu acho que isso... Assim, eu sinto falta, né? Desse aconchego da minha mãe, né? E é interessante que essas histórias, né, que a gente vive com a mãe, como se misturam com as histórias de Maria, né? Eu tenho uma história com a minha mãe, cara, assim... minha mãe sempre foi uma pessoa muito forte, então eu vejo Maria como uma pessoa também, assim, decidida, assim, muito... sem muitas 9 horas, como diziam antigamente, né? E aí, uma vez eu cheguei do colégio, né, e eu tava triste, porque tinha um garoto lá na escola que tinha me chamado de aleijado. Aí eu tava triste, meu pai ficou chateado porque eu tava triste, porque ele tinha me chamado de aleijado, meu pai ficou triste também, minha irmã também. Aí a gente sentou na mesa de jantar, esperando a minha mãe chegar, e todo mundo cabisbaixo, eu chorando e tal. Aí minha mãe chegou, ela assim, que caras são essas aí? E ela já foi botando a bolsa de um lado, já foi servindo meu pai, a comida do meu pai, o prato do meu pai, o prato da minha irmã, o meu, e foi conversando comigo. O que aconteceu? Aí eu falei, um garoto na escola me chamou de aleijado. E aí minha mãe não se abalou em nenhum momento, ela assim, você sabe o que é aleijado? Aleijado é que não tem uma parte do corpo. Então, você é aleijado. Caramba. De certa forma, você é aleijado mesmo. Aí eu fiquei assim, né, pô. Nisso, todo mundo parou. Meu pai olhou pra minha mãe com uma cara de repreensão, né? Mas ela foi tratando com naturalidade. Ela disse, olha, a palavra é muito pesada. A gente não usa essa palavra, porque fere os sentimentos das pessoas. Agora, esse menino... Ele usou essa palavra, enfim, ele de certa forma também é um aleijado, porque de certa forma ele está separado de uma parte do corpo dele que é da alma dele que é a empatia, que é o coração, que é o sentimento pelo outro, ou seja, né? Não tem coração, né? E aí foi interessante e aí ela foi ao mesmo tempo assim dizendo, olha, você não pode se abalar por qualquer coisa que te digam. Se você for se abalar por qualquer coisa que te digam, você vai sofrer muito, meu filho, né? Mas ela falou, e nisso eu já tinha parado de chorar, já estava me sentindo um cara mais corajoso. Ela assim, agora, se um dia eu for chamado na escola para saber que você se defendeu de alguém que foi arrogante com você, que foi presunçoso com você, que te ofendeu, que te magoou, pode ter certeza que eu vou ficar do seu lado. E aí ali eu me senti um herói, né, cara? E eu fico pensando assim em Maria. O interessante de Maria é que a gente vê muitas vezes a Maria sobre os pedestais, a Maria das imagens, né? E a gente se esquece de que Maria foi gente como a gente, né? Assim, educou o seu filho com, né? Jesus crescia em graça e em altura, em estatura e graça. Ou seja, ele foi educado também, ele foi orientado muitas vezes. E acho interessante isso, né? A gente ter essa proximidade com Maria. Então, muitas mães estão aí nos assistindo. Permaneçam firmes na educação dos seus filhos. É uma vocação, é um chamado, é realmente um dom que vocês têm a cumprir. E filhos que estão aí com as suas mães, liga para ela. Se você não tem a sua mãe próximo, liga para ela e diz, mãe, eu te amo, obrigado por tudo que você fez por mim. E se ela não está mais aqui, faz uma oração por ela, porque o amor de mãe não se perde jamais. Não se perde. Toda razão.
todas as vezes que eu participo da Santa Missa, em que em algum momento, no rito, né, o padre nos faz lembrar dentro do rito da missa pelos nossos mortos, falecidos, e ali minha mãe sempre vem no meu coração, né? Ali e aí é bonito que dentro da missa, da própria, algumas pessoas que são muito especiais e foram especiais na minha vida, mas minha mãe aparece ali, minha mãe e meu pai, né? Os dois são falecidos. Mas eu sempre tenho esse olhar. A minha mãe é sempre aquela pessoa, cara, que eu hoje, quando eu tô vivendo alguns momentos interessantes, bonitos na minha vida, eu falo, cara, eu queria que ela estivesse aqui. Pô, isso aqui minha mãe ia se amarrar nisso aqui agora, nesse momento e tal. Especialmente alguns momentos que eu tenho vivido, com a Valentina, enfim, em família e tal. Eu falo, cara, minha mãe ia se amarrar. Então, é o que o Augusto falou, né? Quem tem a oportunidade de viver isso hoje, que viva, sabe? Porque o tempo é muito rápido, cara, né? É muito curto e a gente... E eu acho legal que você está falando disso, né? De como a gente está falando das nossas mães, né? Da experiência das nossas mães, como é que Maria está presente, né? E eu acho muito, muito legal uma expressão que é meio bizarra, né? Que a gente fala o tempo todo, que é Minha Nossa Senhora, né? Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Minha Nossa. A gente Minha nossa, você vê que a gente traz pra gente, mas sabe que ela é mãe de todos, né? Então eu acho bonito, na verdade, o Minha Nossa parece uma coisa meio sem sentido, né? Mas eu acho muito bonito. As expressões diversas de Nossa Senhora são muito legais, né? É muito interessante porque ela aparece a cada povo de acordo com a sua cultura, né? Isso é muito emocionante, isso, né? Porque ela realmente se revela com a linguagem, com a cultura daquele povo, né? Eu acho isso extraordinário. Que é muito uma coisa da mãe, né? De entender cada filho. Se adapta para os filhos, né? O que eu vou falar com cada um, o que eu vou dizer. Você vê, essa sabedoria da tua mãe nessa situação, ela pode ter ficado tão chateada com todo mundo. Com certeza. Mas ela se preocupou muito mais em trazer uma reflexão e te ajudar da forma mais eficiente possível. Né? Não, eu me lembro, coisa da educação. Eu me lembro de uma vez que a gente morava no Rio Grande do Sul e eu cheguei em casa mais cedo da escola. Minha mãe nunca me deixou lástimas, assim, você nasceu com tristeza, você nasceu com deficiência. Não, ela sempre falou, olha, você é assim, tudo bem. Sem muitas 9 horas, como você disse. 9 horas. Depois eu queria entender por quê. Por que não essa expressão? Por que 9 horas e não 10 horas? Vamos pesquisar, 11 horas. Sem muitas 11 horas. Tem que ser 9, especificamente. Mas eu cheguei em casa, antes que eu acabei o tempo, eu cheguei em casa mais cedo do colégio e aí eu entrei na casa e a minha mãe estava no fundo, no quintal, pendurando a roupa. Cara, eu nunca vou esquecer, ela nunca me deixou tristezas e lástimas, mas eu me lembro de uma vez que ela pendurou a roupa no varal e a minha calça, né? Uma perna comprida e uma perna curta, e ela demorou um pouco mais naquela pendurada de roupa, sabe? Ela se demorou um pouco mais, não sei o que passou na cabeça dela, não sei que oração ela fez, se fez oração ou não, mas aquilo ficou marcado para mim, assim. E muitas vezes hoje com meu filho eu penso nisso, sabe? Eu falei assim, cara, a gente é maior do que nós, a gente tem que entregar a Deus e Deus carrega tudo nas mãos dele. Eu lembro dessa... A mãe, né, tem essa questão mesmo, né? Maria teve, e quando o profeta diz para ela, você terá uma espada transpassada no coração. E isso são as dores, né, do mundo que a mãe vai passar, as dificuldades. Ela viveu uma profecia forte. Ela viveu uma profecia dura. E que as mães hoje também passam com muitas mães atípicas, né? Mães atípicas. A Aline, né? Tua esposa, mãe do João, e que passa também as suas dificuldades, as suas espadas, né, que transpassam os corações e que às vezes, né, então a gente escuta muitas dores, né, ao longo do nosso dia a dia e sobretudo de mães, né, que citando as mães atípicas que são muitas vezes solitárias. 80% dos homens, dos pais, abandonam o lar. Quem fica é a mãe. A mãe. Isso aí é uma tristeza, realmente uma chaga, né? Na nossa sociedade, isso, né? É o abandono. É o abandono da pessoa que mais precisa.
Isso é realmente de uma tristeza muito grande. A gente tem que rezar e agir, né? Nesse sentido, como consciência também. Verdade. De todos nós. A igreja nos dá essa possibilidade, né? Quando tem uma figura forte como de Maria, e como, de certa forma, isso nos chama a também agir em missão, né? Eu acho que muitas mães, eu acho que esse programa de hoje ele tem esse intuito, né? De relembrar a cada mãe que está nos ouvindo aqui agora, né? Que ela não está sozinha, que Nossa Senhora está ali, está agora, né? Junto contigo, te ajudando, te auxiliando e sendo um exemplo, assim. Ela sofreu muito também, né? As dores da maternidade, né? Da vida na maternidade. E tendo em Jesus, e ela sabia que ele era Deus, ela sabia, o coração dela estava já absolutamente entregue nesse contexto, mas isso não impediu a dor, não impediu o sofrimento, né? E eu acho que a gente possa também entender isso, não perder a esperança como ela nunca perdeu, né? Eu gosto muito do trecho do Evangelho que fala que na cruz Maria estava de pé. E pode olhar, o detalhe eu não vou lembrar aqui agora, depois a gente pode pegar o Evangelho, mas estava lá. Esse trecho é muito significativo para mim, porque provavelmente estava todo mundo jogado no chão, isso aí, estavam as Marias, tal, e Maria, a mãe de Jesus, estava ao lado da cruz em pé, ou seja, eu estou aqui, eu sinto a dor, é difícil, eu estou aqui, mas eu vou ficar. Isso para mim tem um significado muito forte. E eu queria que você, nesse momento de intervalo que a gente vai passar, você também fizesse esse pedido para Nossa Senhora, que está em pé na cruz. E a cruz, nessa cruz você entregue o seu problema, porque Nossa Senhora está de pé para enfrentar junto com você e te ajudar a caminhar agora diante dessa cruz. A gente já volta. Amém. Você ouve TBT Banda Dom. Você ouve TBT Banda Dom. Chamas por mim, ouço tua voz, que queres de mim, ó meu Senhor. Estou aqui ao seu dispor, servo fiel à tua vontade eu serei. Teus planos vão além do que eu possa entender. Sou eu para merecer tantas graças assim? Meu sim, eu quero te dizer, querer o teu querer e assim viver. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fiat, faça assim. Faz em mim, quero que faça assim. Tua vontade, sim. Faz em mim, quero que faça assim. Simples mulher, pura e fiel, como tua mãe eu quero ser. Silenciar diante de ti e guardar tudo dentro do meu coração. Não quero que a embriaguez dos vinhos que bebi me impeçam de provar o sabor do teu vinho novo. Sede nunca mais terei, contigo eu posso sempre renascer. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fiat, faça assim. Faz em mim, quero que faça assim. Tua vontade, sim. Faz em mim, quero que faça assim. Fiat, faça assim. Faz em mim, quero que faça assim. Tua vontade, sim. Faz em mim, quero que faça assim. Faça assim, faz em mim. Tua
tua vontade, sim, faça assim, faz em mim. Estamos de volta no TBT Dom Acústico aqui na Rádio Catedral e hoje um programa especialmente mariano para você. E já quero pedir que você reze uma Ave Maria pela Banda Dom, para que ela continue sendo instrumento de Deus na vida das pessoas, na nossa vida. E acompanhe a gente aí, Banda Dom Oficial no Instagram. Instagram Dom Oficial, tudo junto no Instagram. Podia ser uma marca de uma rede social de cereais, né? Instagram. Né? Só cereais podem participar. Ervilhas, feijões. Feijões é cereal? Feijões Instagram. Isso aí, aveia. Né? Patrocina aveias. Lentilhas. Vamos para feijões. o Instagram. Instagram. E também na Rádio Catedral. É isso aí, no Instagram. Mas, Felipe, voltando agora para a gente falando da Banda Dom, falando de Maria. Maria tem uma história profunda na tua vida também, né? E eu me lembro do primeiro programa que a gente fez na Academia do Som com o Ricardo Sá. Dele partilhando, né, pedindo para você partilhar um pouco dessa tua experiência com Nossa Senhora. Foi um período difícil, né, assim, de afastamento da igreja, assim, da religião como um todo, né, assim, uma descrença, né, que tomou conta muito do meu coração numa determinada época da minha vida, né, e um dos momentos que aconteceu isso, meu pai teve uma doença, né, teve um AVC, então tinha um problema muito grave, porque ele tinha convulsões e sempre tinha uma perda, né, que cada convulsão, cada isquemia ou AVC, que não sei o termo técnico exatamente, sempre dava uma sequela, dava uma coisa que era muito ruim, né? Ele tinha que acompanhar isso e eu não tinha os médicos não davam uma solução para o que ele tinha exatamente, né? Ficou em coma, então era uma coisa que você não sabia se aí aquela situação, né, aquela incerteza, né, que muitas pessoas passam por isso, né? Porque, como é que ele vai se recuperar? Não sei, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, pode não se recuperar mais, né? Coma é uma coisa às vezes que você não tem muito como prever, né? Então foi um momento de muito sofrimento nesse sentido. E eu, como eu estava afastado, eu lembro que uma vez tinha meu pai e minha mãe participavam de um encontro de casais e tinha uma peregrinação de uma imagem de Maria. Se não me engano, era Nossa Senhora Aparecida, mas eu não tenho certeza. Na época eu não lembro mais qual da... Porque a gente já tem da Nossa Senhora de Guadalupe, tem da Nossa Senhora de Fátima, tem muitas peregrinações de imagem, né? Assim, que vão para rezar, né? E eu lembro que nesse momento eu já estava muito mexido, até porque você quando se afasta de Deus, né? Você fica com um vazio, você acha que você está tomando uma decisão de agora eu vou ser dono da minha vida, não tem essa besteira, isso não significa nada, mas o vazio vai ficando cada vez mais dolorido também, né? É uma outra dor que você sente, né? Às vezes é aquela primeira, quando você se afasta, você acha que Deus não participa da tua vida e depois você percebe quanta falta que Ele faz, né? Quando você não está incluindo Ele na sua vida. E aí, nesse momento, eu lembro que a imagem, dessa visita, uma das pessoas que estava lá conhecia um médico de São Paulo que tinha ajudado a família e tal, e ali foi o primeiro passo da recuperação do meu pai. Esse cara foi o primeiro cara que fez o diagnóstico, né, do meu pai, né? Então, eu atribuí muito aquilo, assim, foi ali que começou um pouco essa minha relação mais próxima com Maria, né, de como... E eu comecei depois a rezar para ela, nesse sentido, entendeu? Para tudo na minha vida. De namoro a tudo, a trabalho, a tudo, né? E partilhar e ter essas conversas assim, né? Então, eu percebi aquilo como um sinal mesmo e a minha volta na igreja foi dessa forma. Depois a gente se encontrou e tal, tanto que você surpreendeu um pouco as minhas opções. Eu conheci o Felipe antes dessa... Você conheceu exatamente neste momento. Assim, eu acho que a gente, quando se encontrou, eu estava vivendo esse vazio, sabe?
E aí foi o meu retorno aos poucos ali. Você falou de imagem, eu não sei se você se lembra, você sabe, aliás, é uma curiosidade que eu quero partilhar com vocês aqui que estão nos acompanhando pelo YouTube. A Banda Dom, ela tem uma imagem de Nossa Senhora que é quase como uma padroeira da banda. Eu queria que vocês procurassem Nossa Senhora do Equilíbrio. Nossa Senhora do Equilíbrio. Porque precisou nos ajudar a ficar equilibrado durante muitos anos. Bastante. Fez muito sentido. Quando ela chegou na nossa vida... Eu confesso que eu entendi. Hoje eu entendo por que ela chegou. Nossa Senhora, pesquisem. E uma imagem muito significativa, né? Muito significativa para nós. Muito. Nossa Senhora da Salete também. Da Salete também. Nossa Senhora da Salete também. Tem Nossa Senhora do Carmo também. Teve muita presença na nossa vida. Né? E eu lembro que eu ficava muito impressionado com Nossa Senhora das Dores. Porque aquela coisa, né, tem muitas expressões, né, sofrida, né, mesmo assim, né, então eu ficava assim, poxa, por que é, né, aí assim, e você é criança, né, você se impressiona muito com a imagem, né, eu lembro que as imagens dos santos, para mim, sempre me impressionavam muito, né, então eu acho que ajuda a gente hoje a refletir também, e eu acho que trazer essa pedagogia, né, as imagens de Nossa Senhora falam de muitos momentos na nossa vida. Né, são devoções que nos ajudam a entender a complexidade da vida humana através delas, né? Todos os seus momentos, né? Eu tenho uma... engraçado, hoje eu estou muito próximo de Nossa Senhora Aparecida, por uma série de questões da minha vida, mas isso já não foi tão assim, você é devoto de Nossa Senhora Aparecida? Eu acho que eu sou devoto de Nossa Senhora. Assim. Todos nós. O que eu quero dizer assim, claro, é sempre Nossa Senhora, mas é que teve fase da minha vida que eu fui muito devoto de Nossa Senhora do Carmo, por exemplo. Quando eu conheci o Carmelo, o pessoal lá do Carmelo, lá em São Paulo e tal. E aí fiquei muito próximo. E aí tem uma devoção tão própria também, né? Sim. Nossa Senhora de Fátima e tal. E hoje eu estou muito próximo, até a última vez que tive a oportunidade de estar em Aparecida, fiquei muito emocionado assim com é emocionante com esse momento ali, sabe? Vivi um momento muito bacana a gente sempre passa com pressa, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar um tempo ali, né, no santuário, missa, dar uma volta, aliás, eu falo isso para vocês, quem não teve a chance ainda, a gente às vezes fica, eu quero ir em todos os países visitar, mas cara, vai no santuário Nossa Senhora Aparecida, uma peregrinação importantíssima. E visite o santuário, né? Tem a parte de cima lá onde tem o globo ali, o museu, tem vários locais assim, o caminho do peregrino. Tem que gastar tempo, porque não é fácil, não é rápido não. Não é rápido não. Você tem lá um complexo de coisas ali para ver, para conhecer e tudo. E é muito legal. Eu tive essa experiência assim em família, gastamos um tempo ali, sabe? E eu fiquei muito emocionado, porque eu nunca tinha feito. Dessa forma, né? Sempre passando, tiro uma foto e tal, mas eu nunca tinha vivido essa experiência. E eu fiquei muito, muito emocionado mesmo com essa... devoção mariana, né, do povo, né? Sim, você também começa a ver essa coisa do povo que está ali pagando a sua promessa, estabelecendo esse contato, né, com a mãe, a confiança e tal. Então eu fiquei muito, muito emocionado assim, com esse momento que eu vivi ali com Nossa Senhora Aparecida mesmo. Foi muito legal mesmo. Agora, falando agora dessa canção que a gente cantou, né? A gente está indo já para o finalzinho desse nosso programa. Eu queria chamar assim, a atenção das pessoas para esse refrão, né? Fiat, faça-se a tua vontade. Saúde. Obrigado. E sabe, minha gente, às vezes eu não sei como é que você tem vivido esse momento de confiança ou falta dela. Tem algumas áreas da vida e a gente vive muitos papéis, e você também, né? Eu sou pai, eu sou marido, eu sou político, eu sou músico, você pode ser advogado, médico, sei lá, qualquer coisa que você realize. E na nossa vida a gente vai desempenhando muitos papéis, e dentro desses papéis tem hora que as coisas não ficam equilibradas. Você pode estar bem numa situação, né? Mas você pode estar ruim em outras, né? E assim, a vida é assim, ela é cheia de ciclos, de momentos difíceis. Agora, uma certeza que eu tenho e eu compartilho com você: todas as vezes em que em algum momento a minha vida foi
em alguma área dela eu perdi a esperança, foi em Nossa Senhora que eu coloquei a minha fé. Foi para ela que eu direcionei o meu olhar. Eu tenho vivido uma situação difícil numa determinada área da minha vida e eu tenho pedido sempre a ela: Maria, mãe querida, desata esse nó. É um nó. E tem, inclusive, uma das imagens de Nossa Senhora é a Maria desatadora dos nós. E eu vejo um problema, uma questão que eu tenho vivido, um nó, minha gente, um nó daquele cego que às vezes tem que cortar o cadastro, né? Porque não vai sair. E eu tenho pedido para ela, para que ela possa de verdade intervir, né? Pedir a Jesus que essa realidade seja mudada. E então eu quero que você faça isso também, agora, na tua casa, diante do teu nó, aquele nó que está, né? Coloca diante de Nossa Senhora agora, e ela está dizendo agora: Fiat, faça-se a tua vontade. Ela está entregando isso que você está vivendo nas mãos de Jesus. Nós demos muitos cenários para vocês, tudo está na palavra, a gente não tirou nada da nossa cabeça. Várias situações como Fiat, quando ela diz para o anjo: faça-se a tua vontade, é a vontade de Deus, que talvez a gente não entenda, porque ela é mistério muitas vezes. O tempo é diferente, mas vamos ter coragem agora de dizer isso também. Vamos consagrar a nossa vida, né? Faça a tua vontade. Fazei tudo o que ele vos disser. Então, é isso. Vamos fazer o que Jesus tem para nos dizer hoje, para que a vontade dele de fato aconteça. Então, a gente vai terminar esse programa hoje cantando uma canção, que é a consagração de Nossa Senhora, e a gente convida a fazer essa consagração aí em casa, tá bom? Faça essa consagração para que você de fato viva essa oportunidade de viver sendo filho consagrado, né? Como filho, como coisa, né? Que nós somos para Deus, colocando o nosso coração diante de Nossa Senhora, pedindo a intercessão dela, tá bom? E nos acompanhe, reze por nós, tá legal? E a gente vai sair nesse programa cantando para Nossa Senhora, e você se consagre junto conosco também, tá bom? Até a próxima quinta-feira no TBT Dom Acústico. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa, propriedade vossa, amém. Como coisa e propriedade vossa, amém. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai e defendei-me como coisa e propriedade vossa, amém. Como coisa, o filho e propriedade vossa, amém. Muito bem. Você acabou de ouvir TBT Banda Dom.